Bem-vindo ao canal Páginas Filosóficas. Hoje, a análise filosófica será da obra que é um grande clássico da literatura brasileira, Dom Casmurro de Machado de Assis. A história que se passa é narrada pelo próprio personagem principal, o Bentinho, que decide, já em sua velhice, escrever sobre a sua história. Portanto, os acontecimentos que se seguem na obra são, na realidade, recordações dos momentos principais de sua vida. E o que vale salientar aqui é que saberemos sobre os fatos que sucederam somente a partir da perspectiva do próprio Bentinho, ou seja, são unicamente as impressões e os julgamentos dele sobre os fatos. Então vamos à história. A história começa com Bentinho, um jovem que cresce em uma família marcada por uma promessa de sua mãe. A promessa é a de que ele será padre. No entanto, Bentinho deseja viver a sua própria vida, e a ideia de seguir uma carreira religiosa não o atrai muito. Em sua juventude, ele se apaixona por Capitu, uma amiga de infância. E sua vontade é viver ao lado dela, casar-se com ela, desafiando, portanto, as expectativas de sua mãe de que ele vá para o seminário. Ao longo de sua juventude, Bentinho luta contra esse destino que sua mãe havia traçado para ele. No entanto, apesar das inúmeras tentativas e objeções em seguir esse destino, ele é mandado para o seminário com 15 anos de idade. Após cerca de 2 anos no seminário, ele consegue convencer a sua mãe a colocar outro menino em seu lugar. Dessa forma, ele estaria livre e ela não descumpriria a promessa feita a Deus. Finalmente, ele se vê livre para viver o seu grande amor com Capitu. Eles se casam e a vida do casal segue com algum equilíbrio. Após alguns anos e depois de várias tentativas, eles finalmente têm um filho, o Ezequiel. No entanto, à medida que o tempo passa, uma obsessão começa a tomar conta de Bentinho, o ciúme. Ele passa a suspeitar de uma possível traição de Capitu com seu melhor amigo, Escobar, suspeitando até de que o seu filho seja na realidade filho de Capitu com Escobar, o que o leva a uma espiral de desconfiança e inquietação. Com o passar dos anos, Bentinho não consegue livrar-se de suas suspeitas. Pelo contrário, elas se intensificam cada vez mais. E essas aflições destroem seu casamento e sua relação com Capitu. O ciúme o leva a tomar decisões que resultam na separação do casal. E assim, ele consegue que seu filho, o Ezequiel, seja criado à distância. Bentinho, por sua vez, vai se distanciando cada vez mais da realidade e da verdade sobre o que realmente pode ter acontecido, ficando cada vez mais isolado e amargurado. O fim da história deixa ao leitor uma grande dúvida sobre a confiabilidade da narração de Bentinho, pois ele nos apresenta sua versão dos fatos com uma série de incertezas e interpretações enviesadas. Ao final, vemos que sua solidão e amargura o acompanham enquanto ele revisita os principais acontecimentos de sua vida, sem conseguir encontrar respostas claras para as questões que o assombram. Chegamos ao final da história.
Agora, quero que você me acompanhe na seguinte dúvida, no seguinte problema. Até que ponto podemos confiar nas percepções de Bentinho? Até que ponto podemos confiar nós mesmos naquilo que percebemos e conhecemos? Essa pergunta será um ponto de partida para o pensamento de vários filósofos que estavam interessados em compreender qual a origem do conhecimento, como conhecemos. O primeiro filósofo que trago para a nossa discussão é o filósofo francês considerado o pai da filosofia moderna, René Descartes. Descartes estava preocupado em estabelecer um método que fosse seguro para guiar a busca da verdade, ao conhecimento seguro e verdadeiro. Segundo ele, boa parte do saber tradicional pretendia ter base na experiência sensível. O que isso quer dizer? Que todo conhecimento teria a sua origem nos sentidos. Mas a grande questão que Descartes irá colocar é a seguinte: como podemos considerar um conhecimento que tem a sua origem nos sentidos como sendo um conhecimento verdadeiro, já que estes, por vezes, se revelam enganadores? Vou dar um exemplo. Quantas vezes não somos enganados pelos nossos sentidos? Por exemplo, quando olhamos a lua no momento em que ela está próxima da linha do horizonte, ela parece bem maior do que quando está no alto do céu. No entanto, nós sabemos que o seu tamanho não muda, ou seja, é apenas a percepção que temos dado a sua posição no céu. Sendo assim, se fôssemos nos guiar unicamente e inteiramente pelos nossos sentidos, poderíamos muitas vezes ser levados ao erro e ao engano. Logo, não poderia também Bentinho, tomado por uma ideia obsessiva, ter sido enganado pelos seus sentidos? Enquanto Descartes desconfia dos sentidos e busca um conhecimento seguro por meio da razão, Hume, filósofo britânico do século XVIII, segue um caminho diferente. Para ele, não há outra fonte de conhecimento além da experiência sensível. Em sua filosofia, todas as nossas ideias derivam das impressões, que são as percepções vívidas e imediatas captadas pelos nossos sentidos. Para deixar ainda mais claro, para Hume, os nossos sentidos, que captam as informações do mundo através da experiência, é que teriam maior relevância na origem do conhecimento. Se Bentinho suspeitava da traição de Capitu, essa suspeita não nasceu do nada. Ela foi alimentada por impressões que ele captou ao longo do tempo, como olhares, gestos, coincidências, que em sua mente formaram uma narrativa, a da traição. Mas será que essas impressões seriam suficientes para justificar sua certeza? Para Hume, a relação que estabelecemos entre causa e efeito estaria na experiência. Por exemplo, ao experienciar várias vezes que o pão que comi sempre me alimentou, consigo estabelecer essa relação de causalidade, de que sempre ao comer o pão estarei alimentado. Mas Hume irá se perguntar: qual o fundamento das próprias conclusões que extraímos da experiência? Pois uma coisa é percebermos algo através daquilo que experienciamos repetidamente, e outra é concluirmos, como no exemplo dado anteriormente, de que todas as vezes em que comer o pão, eu me sentirei saciado, de que sempre será dessa forma.
Quem me garante de que sempre será assim? De onde vem essa conclusão de que será também dessa forma no futuro? Por que chegamos a essa conclusão? Hume irá dizer que essa conclusão deriva do hábito que criamos, ou seja, nos habituamos, por termos tido várias experiências idênticas, a pensarmos que as coisas sempre acontecerão da mesma maneira. E ao criarmos esse hábito em nós, passamos a acreditar, ou seja, ter a crença, de que sempre existirá essa relação de causa e efeito. Podemos ver esse princípio no próprio ciúme de Bentinho. Ele observa semelhanças físicas entre Ezequiel e Escobar e, a partir disso, conclui que há uma relação de causalidade entre a suposta traição e a semelhança física do menino. Ou seja, se Ezequiel tem algumas características físicas semelhantes às de Escobar, logo Ezequiel é filho de Escobar. Mas essa conclusão tem base real ou seria apenas uma construção mental influenciada pelo costume de associar semelhança com parentesco? Ou já não estaria Bentinho buscando uma semelhança de Ezequiel com Escobar exatamente por já suspeitar de uma possível traição, logo tentando estabelecer essa relação de causa e efeito? Não podemos afirmar com certeza se Bentinho estava enganado ou não a respeito das suas suposições, mas podemos concluir que muitas vezes nos equivocamos diante de algo e de que talvez não seja muito seguro confiarmos plenamente nos nossos sentidos ou nas crenças a que nos habituamos através da relação de causalidade. Já parou para pensar em quantas vezes você teve certezas baseadas apenas em suas impressões e depois percebeu que poderia estar enganado? Se até Bentinho, ao reconstruir sua própria história, pode ter distorcido os fatos, será que nós também não fazemos isso em nossas próprias narrativas? Por isso da importância de buscarmos ter certeza de uma situação antes de a julgarmos. Como dirá Descartes no discurso sobre o método, não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência, ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Ou seja, não devemos aceitar nada como verdadeiro que não esteja claro e distinto, dissipando assim todas as dúvidas. No fim das contas, será que não somos todos um pouco como Bentinho, presos em nossas próprias interpretações da realidade? Talvez a verdadeira sabedoria esteja não apenas em buscar certezas, mas também em reconhecer nossas limitações e a complexidade da verdade. Obrigada por ter me ouvido até aqui e por permitir que eu compartilhasse esse universo de conhecimento com você. Espero que este vídeo tenha sido uma ótima oportunidade de reflexão. Se gostou, compartilhe sua opinião e até a próxima análise literária filosófica.